Talvez eu já tenha falado sobre isso em algum outro vídeo, mas eu venho pensando muito essas últimas semanas de que a gente aprendeu a amar muito de forma errada. E eu não digo só de relacionamento amoroso, tá? Eu digo de aprender a se relacionar com o outro, porque a gente aprendeu que amar, demonstrar o nosso amor, a nossa paixão, o nosso respeito, a nossa adoração, seja lá pelo outro, é colocar essa pessoa no centro da nossa própria vida. É a gente adiar os nossos sonhos, os nossos projetos, é a gente estar sempre disponível, é a gente servir o tempo inteiro, é a gente se deixar de lado. E parece que quanto mais a gente se sacrifica, mais a gente se deixa de lado, parece que quanto mais a gente está demonstrando que ama o outro. E aí eu fico me perguntando, será que isso é amor ou foi só uma forma de ensinar a gente a desaparecer? E nisso eu acredito que venderam uma mentira pra gente nesse rolê de amor, sabe? Colocaram dentro de uma verdade várias mentiras para que a gente entendesse que amar fosse isso. A gente aprendeu que amar é a gente colocar o fulaninho ou a fulaninha no centro da nossa própria vida. Você já pensou sobre isso? Ai, Crisele, mas você está muito enganada, porque eu sou uma mulher empoderada e eu não boto ninguém no centro da minha própria vida. Vamos fazer um teste? Anotei aqui. Quantos sonhos você já adiou por causa de alguém? Quantas vezes você já deixou de frequentar locais por causa de alguém? Quantas vezes você fazia as coisas e essas coisas foram desaparecendo aos poucos depois que você começou a amar alguém, ou servir alguém, ou colocar alguém no centro da tua própria vida? Qual foi a última vez que você fez coisas só por você, sem pensar em ninguém? Qual foi a última vez que você fez os seus hobbies? Se você parar para perceber, talvez eu tenho certeza que você não tenha hobbies. Porque você está afogada no trabalho, afogada em servir dentro de casa e no fim ninguém serve você. Você pode ser uma mulher empoderada, sim. Mas você pode estar colocando uma outra pessoa no centro da tua própria vida e ser empoderada e colocar alguém no centro da nossa própria vida, no fim não tem uma coisa nada a ver com a outra. E com isso tem uma frase que eu gosto muito, que eu escutei num podcast lá dos Estados Unidos, que a pessoa fala mais ou menos o seguinte: tenha o seu universo e convide a pessoa para fazer parte. Não faça dessa pessoa o seu universo. E eu penso que isso é se relacionar saudável com o outro, porque vende pra gente que um relacionamento saudável é a gente fazer tudo com a outra pessoa, é a gente se fundir como se fosse a metade da laranja. Mas não, porque isso não existe. Eu acho que nos tempos atuais a gente precisa entender que é 100% de mim, 100% de você tentando fazer dar certo, não é 50% de mim, 50% de você. Porque se é 50% meu, 50% teu, eu tô ensinando para mim mesma de que para mim se sentir amada completamente, eu preciso de 50% do outro. Na minha percepção hoje de relacionamento é duas pessoas que já construíram a sua própria vida, que resolvem caminhar juntas. Eu, pelo menos, eu adoro me envolver com pessoa que tem os seus projetos, sabe? Tem seus amigos, tem os seus hobbies, faz as coisinhas que a pessoa quer fazer. E por que que eu gosto de pessoas que têm os seus projetos? Porque eu gosto de também fazer as minhas coisinhas. Eu gosto de ler, eu gosto de pintar, eu gosto de desenhar. Desenhar não sou boa não, tá? Então, mais ou menos esse rolê. Mas eu gosto de costurar, eu gosto de sair, eu gosto de fazer mil coisas, porque eu fazendo essas mil coisas me lembra que eu também existo. Me lembra que eu sou alguém, sabe? Eu não sou só a namorada de fulano, filho de ciclano, eu não sou só a psicóloga, eu não sou só isso. Eu sou alguém existindo no mundo. E eu não quero que esse alguém na qual eu sou desapareça só porque eu resolvi agora amar alguém. E eu te digo assim que isso é muito desafiador. Eu lembro que quando eu namorei, a pessoa que eu namorava, ela não tinha os seus próprios projetos, assim, ela não era daqui, mas já estava aqui há um tempo, então ela não tinha os próprios projetos. E eu percebo que a partir do momento que eu comecei a gostar dela, o que que aconteceu? Ela foi me trazendo cada vez para ela, eu fui deixando de ver os meus amigos, eu fui deixando de fazer as coisas que eu gosto, eu fui deixando de ter o meu próprio universo. Então, por isso que eu digo para vocês que hoje eu gosto de me relacionar com alguém que tem os seus próprios projetos, a sua própria vida, porque eu gosto de ter, eu não quero que eu me torne o universo daquela pessoa. E naquela fase eu me tornava o universo daquela pessoa, porque a pessoa me dizia: nossa, eu só tenho você. Ai, que inferno! Entendeu? Então, com isso, eu fui parando de
me perdendo, sabe? Então eu fui saindo do centro do meu universo e fui colocando uma pessoa no meu universo porque ela me dizia que ela só tinha eu. E aí a gente aprende o quê? Vem aquela, como é que eu posso dizer? Aquele gatilho. Meu, amar o outro é botar o outro como prioridade. Mas isso é uma mentira! Mentira! Você tem que ser sua própria prioridade, ok? Uma outra mentira que eu também acreditava, que eu quero compartilhar com você, é o seguinte: eu acreditava também que primeiro eu precisaria ter o relacionamento e depois ia conquistar as outras coisas, tipo a carreira, a casa, os bens, tudo. Primeiro eu tinha que ter um relacionamento, e depois eu faço as outras coisinhas. E você não tem noção de que não é só eu que penso assim, tá? Eu conheço pessoas, eu já atendi as pessoas que tinham esse mesmo objetivo. Primeiro eu vou casar e depois eu vou conquistar as outras coisas. Como se a vida estivesse esperando o tempo inteiro alguém chegar na nossa vida para que a vida pudesse começar. E hoje eu penso justamente ao contrário. Primeiro eu preciso construir uma vida que faz sentido para mim, e você precisa construir uma vida que faz sentido para você, para que quando alguém chegar, essa pessoa já nos encontra no caminho, sabe? A gente não tá esperando ela chegar para começar a nossa vida. Por quê? Porque aí a gente volta para outra mentira que a gente estava falando, que o outro precisa ser o nosso centro. E não, a gente precisa ser o nosso centro. Então a gente primeiro precisa construir a nossa vida, e se alguém vir, ela só vai fazer parte. E eu penso que pensar assim muda completamente a nossa forma de amar, porque a gente para de encontrar alguém para fechar um vazio existencial que a gente tem no nosso próprio coração, porque falta uma parte que tá no outro para nos completar. E não, a gente passa a partir daí a encontrar uma pessoa para que a gente possa dividir a nossa vida, dividir aquilo que a gente conquistou. E existe uma diferença enorme, porque uma eu quero compartilhar e a outra eu quero preencher o vazio, que é o quê? O 50% da laranja que sempre está em alguém. Tem uma outra mentira que eu anotei aqui pra gente conversar, que é o quê, gente? Eu escuto muito essa frase sendo repetida. Ai, quem quiser me amar, quem quiser me namorar, tem que aceitar do jeito que eu sou. E essa frase ela é muito bacana, faz muito sentido, eu gosto muito dela, mas a gente precisa entender exatamente o que ela significa, porque se o outro precisa me amar do jeito que eu sou, eu preciso entender que eu vou ficar solteira pro resto da vida. Porque se você quer dividir a vida com alguém, você tem que estar disposto a crescer. Você tem que estar disposto a mudar comportamento, a pedir desculpa, aprender a conversar, aprender a se relacionar com alguém que vem de uma cultura, de uma vida, de uma história que é totalmente diferente. E aí você quer que essa pessoa te aceite do jeito que você quer, vai crescer, né? Porque ter um relacionamento saudável com alguém é estar disposto a crescer junto com essa pessoa. E não fazer caber que nem seja um quebra-cabeça. É que nem esses gurus de relacionamento que ultimamente eu venho vendo na internet, que é o quê? Ai, se o seu homem não faz tal coisa, ele não gosta de você. Se a mulher não faz tal coisa pra você, ela não gosta de você. Gente, a gente é tão complexo para ser definido em frases. Ok, que comportamentos a gente pode ver quando a gente está muito afim de alguém, a gente vai priorizar essa pessoa, mas a gente também precisa partir do pressuposto seguinte: essa pessoa já te magoou? Essa pessoa já fez tal coisa para você? Porque conforme você vai se decepcionando com as expectativas que você tem com o outro, você também vai mudando seu comportamento, sabe? Então, assim, ai, porque se fulano não faz tal coisa, ele não gosta de você o suficiente. Gente, cuidado, a gente é muito complexo, que nem a gente é complexo nessa aí de quem me ama vai me aceitar do jeito que eu sou. Você tem que encontrar alguém que te aceita do jeito que você é, mas às vezes você é uma danada e você quer que a pessoa aceite você danada. Não dá, gente, não dá. Um relacionamento saudável não constrói assim. E eu não estou falando de que eu vou mudar a minha essência para ter alguém. Não é isso também. Porque eu não estou dizendo que você deve abandonar quem você é para amar alguém. Mas eu tô dizendo que existe uma diferença muito grande entre a adaptação e entre abandonar você. Toda vez que você for amar alguém, você vai precisar se adaptar, porque como eu falei, a pessoa é diferente de você, com cultura diferente. Isso aqui para mim é uma xícara, uma outra pessoa vai dizer que é uma caneca, talvez uma outra pessoa pode dizer que isso aqui, sei lá, pode ser um prato, entendeu? Namorar com alguém de forma saudável vai exigir com que você venha se adaptar, e eu acredito que isso é maturidade emocional também, é a gente se adaptar, mas não perder quem a gente é.
Para amar alguém, você não vai precisar abrir mão dos teus sonhos, dos teus valores, das pessoas que você ama, dos teus hobbies, do teu projeto. E se talvez amar alguém esteja te exigindo abandonar quem você é, talvez não seja amor, talvez só seja medo de perder. E medo de perder o outro não constrói relacionamentos saudáveis. Então, não sei se ficou confuso ou não, mas eu quero voltar. A pessoa tem que me aceitar do jeito que eu sou. Gente, depende, né? Voltando, isso é uma mentira, porque se você pensar assim, você vai ficar solteiro do resto da vida. Se a pessoa me aceitar completamente do jeito que eu sou, a pessoa não vai estar pensando no relacionamento, entendeu? Ela vai estar vivendo o que eu espero dela, e ela viver o que eu espero dela deve ser uma frustração enorme. Então, assim, você precisa, se você quiser amar alguém, se adaptar também, não abandonar. Essa frase de que a pessoa vai me amar do jeito que eu sou, de que eu não quero mudar para estar com alguém, isso é conversinha de banho dormir, é conversinha para quem quer ficar solteiro do resto da vida, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que vive me desenvolvendo. Eu vou querer um cara que se desenvolva também, não que ele me diga assim, ai, mas quando você me conheceu, eu já era assim. A pessoa grita, bebe, faz isso, faz aquilo outro, eu tenho que aceitar? Ah, para, né? Ah, para, né? Se você quer namorar com alguém bom, você também precisa se tornar alguém bom. É claro, né, gente? Eu não namoraria com alguém que bebesse demais, fumasse demais, nananã e tá. Uma outra mentira que eu vejo as pessoas falando muito pra gente, principalmente mulher, e eu vejo até pra homens sobre amor, é de que, ai, você merece viver um relacionamento leve, que isso, que aquilo. Mas, gente, viver um relacionamento com alguém leve não é você não brigar, tá? Não é você não tretar com a pessoa, porque tretar é bom. Tretar ajuda a gente a afiar o nosso machado com o outro. Se você não treta com seu parceiro de vez em quando, existe alguém aí nesse relacionamento que não tá pensando ou só tá deixando as coisas fluir, porque viver um relacionamento leve não é ausência de conflitos. É segurança para ser verdadeiro, sabe? Segurança para ser vulnerável, na qual você pode dizer eu não tô bem, eu não gostei disso, aquilo que você fez me machucou, olha, a gente precisa sentar e conversar sobre isso. A gente não precisa estar interpretando um personagem o tempo inteiro, a gente não precisa estar pisando em ovos o tempo inteiro para a gente poder falar com o outro. É sentir que você não precisa se esconder só para manter alguém. Como psicóloga clínica, eu não vejo que relacionamento saudável são duas pessoas tentando construir uma vida incrível juntas, mas sim duas pessoas que busca transitar entre a vulnerabilidade do outro. Enquanto elas constroem algo junto, sabe? Dentro da psicologia existe um conceito que a gente chama de diferenciação. Diferenciação. Acho que eu falei certo agora. Que é o quê? Que é a capacidade de você continuar conectado com quem você é, mesmo estando com alguém. E eu gosto disso porque isso parte da ideia de que eu posso continuar sendo eu mesmo, amando alguém, não parte da ideia de que eu preciso me fundir com a pessoa, né? Eu acho que tem um versículo em Coríntios que fala amor, nananana, e se une em uma só carne, não sei. Eu sei que tem um rolê de que a gente e o outro se tornam um só. Perigoso essa frase. Eu acho que nem é a frase que é perigosa, eu acho que é a interpretação que a gente dá para a frase. Porque às vezes se juntar em um só é ter a mesma visão, a mesma liderança, o mesmo projeto, mas entender que são duas pessoas diferentes, com criações diferentes, com interpretações diferentes do mundo. Ai, Cris, mas como assim, gente? É só você ver um filme. Aí você podemos ver o mesmo filme e a gente ter visões completamente diferentes sobre a situação. E aí a gente diz que quando a gente começa a amar alguém, a gente se torna um só. Ah, papinho pra dormir. Mas bom, gente, mesmo com todas essas mentiras que eu falei pra vocês, eu nem sei como ficou o vídeo. Eu quero dizer pra vocês que eu acredito no amor. E eu acho que você deveria acreditar, porque assim, é muito gostoso estar apaixonada, é muito gostoso amar alguém. Hoje eu imagino um amor totalmente diferente daquele que eu pensava 20 anos atrás, sabe? Eu tenho uma visão totalmente diferente. Hoje eu não quero alguém que seja o centro da minha vida, mas eu procuro alguém que possa vir e caminhar do meu lado. Porque a minha felicidade, ela não pode caber numa única pessoa, ela tem que caber na vida que eu construí para mim. E talvez essa seja uma das formas mais bonitas de amar. Mas antes de terminar essa conversa com você, eu quero deixar 3 reflexões. Esteja você ou não num relacionamento, esteja você ou não num processo de término. A primeira reflexão é: o que você gostava de fazer antes de estar nesse relacionamento? A outra é: o que você deixou
ou tem deixado pelo caminho sem perceber. E a última, que foi a que mais me fez pensar, que é: quem é você além desse relacionamento? E se você não está no relacionamento, eu quero que você pense o seguinte: se eu me relacionar, se o relacionamento sair da minha vida, o que fica? E talvez amar de forma saudável começa justamente aí. Quando você percebe que o amor nunca vai pedir para você deixar você ser quem você é, mas sim ele vai convidar alguém para poder caminhar ao seu lado. Ah, eu gostaria de fazer uma última pergunta para você que está no relacionamento. Se esse relacionamento sair da sua vida ainda continua de pé? Se não, começa a correr atrás, porque você precisa ser a protagonista da sua própria vida. Eu espero que a conversa de hoje, que foi sobre mentiras, ajude você a voltar um pouquinho para você. A gente se vê no próximo vídeo.